Então, nós vamos juntos buscarmos, Jesus, a tua bênção, a tua paz e a tua luz por sobre nossas mentes e corações, por sobre toda a humanidade, quaisquer que sejam os quadrantes, quaisquer que sejam as situações, que sabemos, Jesus, algumas são bastante desafiadoras, porque chegaram os tempos por ti anunciados. Nós te rogamos que todos recebamos a misericórdia do teu amor, do teu envolvimento, da tua paz e da tua luz. Faz o mesmo, Jesus, vertendo essas luzes por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, por sobre os nossos mentores queridos, todos eles, representados pelo nosso querido fundador Deolindo Amorim, e sobre nosso presidente de honra, Jorge Andréa, por sobre todos nós, Jesus, que aqui estamos de corações abertos, desejosos de aprendizagens na tua seara, e especialmente nós te rogamos envolvimento, luzes, paz, por sobre o nosso querido irmão e companheiro, nosso amigo Jorge Pio, que está conosco mais uma vez para trazer os seus conhecimentos, as suas reflexões, que nos servirão, Jesus, para também o nosso engrandecimento. Fica conosco, pois, nós te agradecemos e reconhecemos que estás conosco agora nessas bênçãos que distribuis por sobre o planeta que reges sob a vontade de nosso Pai. Que assim seja hoje e sempre, sob essa vontade de nosso Pai. Bem, nós estamos agradecendo a Jorge Pio, que é médico formado e, naturalmente, é médico também por concurso público na Previdência Social, é professor associado na cadeira de alergia do Instituto de Pós-Graduação da PUC do Rio de Janeiro, está licenciado, pós-graduação, tem pós-graduação em ensino superior, lato sensu, pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, é professor titular de Fisiologia e Fisiologia do Esforço do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, professor convidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Alergia e Imunologia e na Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na cadeira ou na disciplina de Pneumologia e na Unirio, na disciplina de Alergia. É vice-presidente em exercício na Associação Médico-Espírita Serra Azul, a MESA, que abrange os municípios de Miguel Pereira, Mendes e Paulo de Fronten. E é coordenador geral do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, em Mendes, Rio de Janeiro. Jorge Pio, mais uma vez, obrigada. Ele vem hoje nos falar sobre ética e saúde, consciência, evolução e progresso na saúde. Paz e luz a todos nós. Temos 1 hora de exposição e 30 para as nossas perguntas, a nossa interação. Obrigada, Jorge Pio. Somos ouvidos. Bom dia para vocês todos. Já cumprimentei o Carlão, que não está aparecendo aí, né? Todos vocês que se dispõem a, não tendo outros compromissos, a levantar cedo, né? E que um dia desse, com a chuvinha fina, pelo menos a chuvinha que está aqui, não sei onde vocês estão, se está igual, mas aqui está um friozinho de 18 graus, e uma chuvinha fina, a vontade que a gente tem é ficar na cama, né? Especialmente quando a gente está muito cansado, como nós, de fato, estamos, porque essa semana foi uma semana duríssima de trabalho, todos os dias. Não teve um dia de folga, e normalmente eu não trabalho todos os dias, mas não teve jeito dessa vez, foi muito pesado. Bem, então, eu queria começar agradecendo por vocês estarem aqui, e para a gente fazer uma interação, vocês tomarem conhecimento
realmente do meu verdadeiro currículo, porque esse que a Nádia apresentou aí é o currículo que a gente bota para as pessoas saberem de onde que a gente veio, mas, na realidade, eu não sou nada disso, tá? Eu estou essas coisas aí, mas não sou. Eu sou. Eu vou me lembrar aqui agora, já que vamos falar de saúde, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fiz uma proposta de vida, né? Fiz uma proposta para mim mesmo. Eu pensei assim, eu quero 3 coisas, né? Eu vou pedir para Deus, porque eu quero três condições que eu quero ter na minha vida. A primeira, eu quero estudar direito. Quero naquele tempo eu dizia assim, eu quero ser advogado. Eu quero comprar uma casa para minha mãe, que o grande sonho da minha mãe era ter uma casa que fosse dela. A gente morava num barracão que não tinha água corrente nem banheiro. O banheiro era um banheiro coletivo do lado de fora. Quando a gente às vezes ia para o banheiro, estava chovendo, a gente ficava na chuva, porque o banheiro estava ocupado, tinha que esperar liberar o banheiro, então, enquanto esperava, estava tomando chuva, né? Era assim que a gente vivia. Eu tinha o sonho de comprar a casa da minha mãe, para a gente poder, pelo menos, enquanto esperar o banheiro esvaziar, não tomar chuva, que já seria uma benção. E o terceiro sonho, e esse vocês vão até talvez rir, eu disse assim, vou estudar direito e vou ser deputado. Graças a Deus, desses 3 sonhos, eu só consegui um, que foi comprar a casa da minha mãe. Não consegui estudar direito, embora eu tenha frequentado a faculdade de Direito, na antiga UEG, né? Nos anos 68, por aí. Eu fiquei 2 ou 3 anos lá estudando na faculdade, fiz vestibular, estudei, mas depois me desencantei. Adorei o curso, achei o curso maravilhoso, mas quando eu comecei a estagiar, eu tinha um estágio que me foi oferecido por um irmão que era juramentado de cartório, num cartório de ofício de notas, e eu comecei a conviver no meio forense, né? Aí eu me desencantei e falei assim, não, isso aqui não serve para mim. E exatamente me desencantei por um das vertentes do tema de hoje, que é a questão ética. Eu comecei a ver umas coisas que eles faziam lá, com as quais eu não concordava. Eu falava assim, isso aqui não serve para mim, não quero isso. Então, isso foi o meu primeiro desencanto. E aí, nessa altura, eu já estava, porque isso foi com 8 anos, depois com 15, eu botei pela primeira vez o meu pé dentro do hospital. E foi para me tratar. E nunca mais saí daquele hospital até me formar médico, porque ali eu fiz uma carreira que eu não vou contar agora, que isso aí vai ser contado, é uma história longa e vai ser contado, inclusive, num livro que a gente está tentando fazer agora, está tentando sair o livro, que é um livro que está já planejado há muitos anos, mas não foi possível executar. Que é não com o sentido de fazer autobiografia, mas com o sentido de mostrar para as pessoas que tudo é possível na vida, de acordo com a passagem evangélica, que tudo é possível àquele que crê. Quando você acredita numa coisa e se prepara para ela, né, você passa a ter sorte, porque sorte é uma associação entre oportunidade e preparação. Você se prepara, as oportunidades estão sempre surgindo, e quando você está preparado, quando surge a oportunidade, você acerta a questão, e aí as pessoas dizem assim, você tem muita sorte, conseguiu isso que você queria. Então, a ideia do livro é mais nesse sentido. Então, eu estou começando a contar isso, que é para vocês
para desmistificar essa coisa do professor, convidado, titular disso, daquilo, que, na realidade, eu sou ainda aquele menino pobre que queria comprar a casa da sua mãe. Essa que é a pessoa que eu, de fato, sou. Eu estou essas outras coisas todas, mas, graças a Deus, de todas elas eu consegui, aos pouquinhos, ir tirando a minha vida e colocando todo esse trabalho que eu desenvolvi esse tempo todo, sempre voltado para ajudar alguém a crescer, a fazer alguma coisa de útil. Então, eu queria, já agora iniciando, saindo desse introito, lembrar de uma passagem que está no livro Contos e Contos, do Irmão X, que é o problema da saúde. Irmão X, nesse livro, ele vai falar do problema da saúde e vai dizer para nós o seguinte, vai contar uma história que eles estavam comentando problemas alusivos à saúde humana e um médico desencarnado, ao qual ele dá o nome de Olímpio Ericeira, né, conforme está escrito lá no livro, era um ex-médico na Terra. Esse médico considera assim, fala assim, que modifica-se singularmente o campo geral da vida quando ele vai ser examinado através dos nossos objetivos superiores. Quer dizer, nós temos sempre que procurar escolher para a nossa vida objetivos superiores, seja em que caminho, em que campos estejamos atuando, não importa. Então, sempre esses objetivos superiores devem ser aqueles que devem, vamos dizer assim, vigiar a nossa vida, né? E, de preferência, sob o ponto de vista espiritual, se a gente tiver essa ideia. E aí, então, a gente, vendo a medicina por esse aspecto espiritual, a gente vai considerar que os conceitos clássicos médicos, né, quem está dizendo é o Irmão X, eles devem ser sempre levados em consideração de acordo com de acordo com as necessidades fundamentais da alma imortal. Porque o médico que está comentando vai dizer, então, que com raríssimas exceções, muito raras, e penso eu, Jorge Pio, que não tem exceção praticamente nenhuma, praticamente 100%, toda enfermidade reflete deficiências de natureza profunda, toda e qualquer doença. A rigor, não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora bacteriana sem clima adequado para que ela exista, né? Então, e por isso, grande número de moléstias, elas funcionam como um socorro àquela inteligência reencarnada. Então, a doença aqui está sendo vista como uma forma de socorrer o indivíduo para que ele não se afunde do ponto de vista do seu processo evolutivo. E é claro que o homem não pode prescindir de combater a doença, lutar para isso existe a medicina, para isso existem os processos de restauração da saúde, não é? Ele precisa combater essas forças invasoras no sentido de preservar o vaso físico, o vaso orgânico, em que ele está se manifestando, que é o veículo de manifestação nossa no plano físico, é o corpo físico. E esse corpo físico precisa ser preservado. Então, a gente tem que lutar contra a doença nesse sentido, apesar de continuar se dizendo de que a doença é um socorro
para a alma. E ele vai mostrar isso aqui, relatando um caso. Então, então não se deveria, quer dizer, como é que se não deveria lutar com o pavor do sentenciado, e sim poder ser um aviso prestimoso, quer dizer, não é para causar, a doença não vem para fazer a pessoa sofrer, mas vem para avisar para ela, para fazer ela despertar. Essa que é a ideia. Então, a moléstia acidental pode ser um aviso prestimoso, e as enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento, não é? Enxaqueca, dores de cabeça, às vezes demoram-se muito no corpo, atendendo a dispositivos da providência divina. E aí o médico desencarnado vai dizer assim, se eu dispusesse de autoridade, e aí eu lembrei do Chico Xavier, que tem um textozinho que está rodando na internet aí do Chico, né? Que o Chico começa dizendo assim, se eu fosse alguém, se eu tivesse o poder, eu iria, e aí começa a falar da questão de dar a ideia da sobrevivência da alma, né? Porque se a gente nós todos tivéssemos a consciência lúcida e clara da sobrevivência da alma, muitas das dificuldades pelas quais passamos, nós não as teríamos vivido. Então, se eu tivesse autoridade, eu solicitaria a todos os irmãos reencarnados a assentarem as manifestações patogênicas dentro da maior serenidade. Quer dizer, não está dizendo para a pessoa não lutar contra a doença, mas para aceitar a doença com serenidade, fazer essa luta, mas é uma luta serena, tranquila, confiante de que aquilo não está ali para lhe causar dano, mas para lhe despertar, a fim de que produzam todos os bens de que sejam portadores. Quer dizer, para que desperte na criatura as virtudes que ainda estão íncitas em todos nós, mas que ainda não despertaram. Mas essa atitude é uma atitude muito difícil. Isso que eu observo é um outro médico que estava junto dele, ao qual ele dá o nome de Eduardo Lessa, e esse outro médico, então, vai dizer que o homem estima viver na filosofia do imediatismo e exige melhora e cura ao mesmo tempo e não percebe que isso é uma tarefa complicada para se atender na criatura, porque as criaturas são insaciáveis, querem sempre se livrar rapidamente do problema. Aí o tal Olímpio, o tal outro médico anterior, vai dizer que o imediatismo é o obstáculo com que somos invariavelmente defrontados em todos os trabalhos de assistência aos companheiros que estão na experiência física. Há doentes com muitos anos de leito que reclamam o restabelecimento rápido, em alguns dias, necessitados que não percebem os impositivos de ordem moral que os estão prendendo ao padecimento transitório. E há pessoas que estão intoxicadas por pensamentos obscuros que estão cultivando e que não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça, propriamente adoecida. E refletindo, para dar o exemplo dessas considerações que estavam fazendo, ele vai contar, então, ele diz assim, que ainda agora acabei de assistir uma ocorrência significativa, através dela observei mais uma vez que a pressa de curar entre os que se movimentam na carne pode, em vez de ajudar o indivíduo, criar dificuldade e gerar
graves problemas para a alma. Aí ele fez uma pausa e aí começou a contar. A senhora Ramos, que é uma criatura de qualidades excelentes, mas ela é mãe. E na posição maternal, é uma mãe apaixonada com as mães. A paixão dela no seu amor materno chega ao delírio, porque não impede de ser credora de numerosas amizades no plano espiritual, em virtude da bondade espontânea que ela tem. Realmente, ela é muito caridosa, sem ostentação, é humilde, sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem se sentir um pouco melhor. Ela é prestativa, fraternal, as suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Mas não há muitos meses, eu fui convidado a cooperar no tratamento do seu filho, que aqui é chamado de Anacleto. Então, o Anacleto, que é filho dessa valiosa missionária do bem. E aí eu me dispus, né, ele está contando, ao concurso solicitado, e sondei o caso. E depressa eu reconheci que, em companhia de outros amigos, que a moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão. Exatamente o contrário do que as pessoas costumam querer, em vista dos ascendentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente remediáveis. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era um viciado de renovação muito difícil. O médico da família o estava tratando com acerto. Entretanto, a mente transviada do rapaz exigia provas um pouco mais duras, um pouco mais rudes. E a mãe dele, a senhora Ramos, vivia receosa, temia pela saúde do filho e desejava fervorosamente a restauração imediata. Todavia, em vista... Todavia, seu facultativo terrestre apresentava recursos para o fim em vista. Do nosso lado, nós acentuávamos a delonga. Quer dizer, o médico encarnado andava rápido com o tratamento, com a mãe solicitava, mas os médicos espirituais procuravam fazer com que a melhora fosse mais lenta, mais vagarosa, para dar tempo, né, daquilo funcionar como um verdadeiro remédio, porque, nesse caso aqui, a doença não é a doença é o verdadeiro medicamento. Tal concessão da melhora rápida seria perigosa, porque ele precisava extrair proveito da enfermidade que poderia conferir, deveria socorrer-se da colaboração de muitos amigos encarnados para entender, de alguma forma, as obrigações que competiam a ele, né? Muito bem. O fígado dele estava enfermo, o estômago estava escoriado, as pernas feridas, e tudo isso poderia ensinar a eles, sem palavras, né, lições preciosas. E no curso do tempo forneceria para ele paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, algum entendimento do que seria de fato estar vivo, do que seria de fato a vida, né? Bom, eu não vou continuar essa apresentação dessa maneira, vamos concluir. De tal sorte, a senhora pressionou o médico, o médico encarnado,
e sugerindo que não seria bom ele ir para uma estação de águas, porque aquilo talvez recuperasse ele então, mais rapidamente. O médico concordou com isso, mas ela resolveu ouvir os benfeitores espirituais, que foram pela negativa. Disse, não, deixa ele ficar por aqui por enquanto, ele está indo bem, está melhorando. Mas ela disse, não, mas vamos esquecer os benfeitores espirituais e vamos para a estação de água. E foram. E, de fato, lá na estação de água, em poucos dias, ele começou a se recuperar, começou a ficar bem disposto, e aí modificou-se completamente, porque ele que estava, digamos assim, melhorando do ponto de vista moral, ele começou a ficar já assim, não, agora eu estou curado, eu não preciso de mais nada disso, esse negócio de oração deixa para depois, não vamos mais orar, vamos mais fazer nada. Agora, aí descobriu que tinha uma casa de jogos perto do local onde ele estava hospedado, e ele para lá se demandou, e lá começou a jogar e a perder o dinheiro que havia levado, tendo chegado a perder vultosas importâncias, inclusive cheques em branco que o pai havia assinado para despesas eventuais foram consumidos por ele nessa atividade negativa. Enfim, depois de um certo tempo, quando ele já tinha destruído todo o patrimônio, né, financeiro que ele havia conduzido para ali, ele começou a ficar desesperado e acabou, no final, né? Então, a sós, no quarto de dormir, ralado de ódio e de vergonha, suicidou-se com um tiro na cabeça. E assim terminou a experiência. E a senhora Ramos retirou-se de casa. Quando saiu de casa, levou um filho doente para se tratar, voltou para casa trazendo o corpo do filho num esquife. Essa foi o final dessa terrível história que se passou aqui. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos do capítulo 2, no item 5, um assunto que é muito interessante, porque ele nos dá uma visão perfeita da questão do Allan Kardec vai chamar esse estudo de o ponto de vista. Então, no ponto de vista, coloca-se a ideia de que, dependendo da posição onde nós nos encontramos, o nosso ponto de vista pode variar de forma bastante importante e se transformar. E é exatamente isso que está faltando no conceito médico de hoje, não é? Nós nos preocuparmos em trazer para o paradigma médico-espírita, como queria a doutora Marlene Nobre, né, da fundadora da Associação Médico-Espírita, a mudança do paradigma médico, a criação do paradigma médico-espírita, que nada mais é do que a visão da medicina com a ideia do espírito, quer dizer, com a visão que transformaria completamente a ideia, inclusive como esse conto que o irmão X nos traz, que transforma completamente a nossa visão de uma posição de combate intenso à doença
e mantendo esse combate à doença, mas compreendendo que a doença, em geral, ela serve para que o indivíduo não caia em situações mais arriscadas e mais perigosas e mais prejudiciais para aquilo que é o mais importante da vida nossa, que é a nossa questão evolutiva, ou seja, a conquista que devemos buscar do nosso entendimento de nós mesmos. E o Bruce Lipton, no livro que ele escreveu, chamado Biologia da Crença, ele vai nos trazer, num pequeno trecho dele, lá ele vai dizer assim, se você não fosse a pessoa que você é, quem você gostaria de ser? Né? Então, quando eu tinha 8 anos, eu queria ser advogado. Mas aí a vida me propôs uma outra maneira de ver, um outro ponto de vista. E eu me lembro que, quando eu tinha 8 anos, pela primeira vez, conversando com uma pessoa que era um vizinho que eu tinha, nos fundos da casa que eu morava numa casa de fundos, num barracão de fundos, e o barracão tinha um anexo, que era um outro barracão, que morava um senhorzinho português de 70 e poucos anos, que era o meu amigo. E ele conversava muito comigo. Eu gostava de conversar com ele. Eu sempre gostei de conversar com gente mais... Gente da faixa do... Você está muito bem. Né? Sempre gostei. Mesmo que quando eu era criança, eu gostava de conversar com esse povo. E ele, pela primeira vez, eu ouvi falar em reencarnação. Foi quando eu conversei com esse homem. E ele começou... Ele era esotérico, da comunhão do pensamento, e começou a me mostrar uma série de nuances. E aí, um dia, ele falou assim, eu falei assim, pois é, mas tem um milagre, né? Ele falou assim, meu filho, não existe milagre. Aí disse assim, mas como que não existe milagre? Ele falou assim, não existe milagre. Milagre é o seguinte, eu aprendi, isso ficou na minha cabeça, gente, impressionante. São 80, praticamente 76 anos desse momento, e continua claro na minha cabeça. Ele diz assim, milagre seria uma pessoa que perdeu a perna, o trem cortou a perna do sujeito. Aí ele foi lá no curandeiro, lá quem for, o milagreiro, e aí nasceu uma perna nova. Aí é milagre. Porque o milagre, aí ele me ensinou, né? O milagre é a derrogação da lei natural. Se a perna está dura, está entrevada, ela pode voltar a funcionar, porque a perna está ali. Mas se a perna tiver sido perdida, não vai nascer outra perna, que seria, de fato, o milagre. Então, aquilo não é milagre, é o magnetismo. Ele me falou sobre o magnetismo, claro que eu não entendi nada naquele momento, né? Eu era muito criança, não entendi nada, mas ele me explicou com a linguagem simples, eu tive uma ideia aproximada do que seria aquilo. Então, uma energia que funcionava e tal. Isso não seria milagre, isso é a utilização de uma força natural que foi utilizada para poder recuperar o movimento daquele membro. Isso não é milagre, isso é um conhecimento científico de uma vertente que ainda não é de domínio geral, mas que pode ser utilizada. E aí me falou também da intuição. Me falou da intuição. Existe começou a me falar da mediunidade. E me falou da mediunidade intuitiva. E passado vários anos, eu tinha me formado médico, eu me formei médico com uma idade já mais ou menos, né? Eu não era jovenzinho, eu já tinha 3 filhos adolescentes quando eu me formei médico, e eu estava beirando já os 40 anos, eu estava com 39 para 40 anos. Entrei para a faculdade, eu tinha 34 anos, e aí eu me lembro que eu estava formado há uns 2 ou 3 anos, e eu fui chamado para ver uma menina que tinha vindo de São Paulo para participar do noivado de uma prima. E lá
chegando na casa da prima, ela começou a se sentir mal, ter uma dor de garganta e ter uma dor na barriga, e começou a ter febre. E era um feriado desses feriados longos, que o dia 2 de novembro, que é feriado do dia do finados, né? Caía numa sexta-feira, então era aquilo que costumou-se chamar aqui entre nós de feriadão. Era um feriado prolongado, e aí os médicos, que eram médicos da família, nenhum deles foi encontrado, estava todo mundo viajando. Né? Quando tem feriadão, todo mundo vai passear, vai para o sítio, vai para a fazenda, vai para aqui, vai para ali, vai para outra cidade, vai visitar os amigos, enfim. E aí não achavam ninguém e resolveram me chamar. É por isso que eu fui chamado. Eu tinha 2 anos de formado, não era um médico experiente, embora eu, quando me formei em médico, já tinha uma experiência vasta, porque eu já era profissional da área de saúde, eu já trabalhava na área de saúde. E eu tinha alguma visão das coisas e tive bons mestres, grandes professores que eu tive a sorte de encontrar no meu caminho e que me orientaram muito bem. Então, eu fui atender essa moça e fiz o exame clínico nela. Quando a gente está recém-formado, não sei se o Fabiano tem essa experiência, quando a gente está recém-formado, a gente esmiuça todo o exame do sujeito, faz aquela, vê a implante do fio do cabelo. Né? Vieira Romero de ponta a ponta. Não é? Capítulo 1 ao último do Vieira Romero. Vieira Romero, isso aí. Aí a gente palpa o fígado e tal. Aí eu encontrei lá o sinal de Bramberg, né? Ela tinha uma irritação peritorial. Isso, para quem não é da área, é um sinal de inflamação das estruturas da cavidade abdominal. Quer dizer, no sentido prático, é apendicite. Né? É uma inflamação do apêndice. É um quadro cirúrgico. Né? E aí eu examinei aquilo e tal, e falei assim, a gente vai ter que operar essa menina, porque como é que vai ser isso? Aí comecei a procurar alguém para vir quem é que ia operar a menina. Né? Naquele tempo não tinha esse negócio de plano de saúde, de clínica, não tinha isso. A gente tinha as equipes que trabalhavam com a gente. Aí eu me lembrei de um menino que eu fazia fisioterapia na mãe dele, e que ele agora tinha se formado médico, e o meu amigo, que é o meu cirurgião até hoje, que é uma pessoa que é meu amigo também, mais velho, e que é um sujeito que é professor de cirurgia e que tem alunos no Hospital do Câncer. Ele que havia comentado que tinha tido contato com esse rapaz, que eu conhecia, a mãe conhecia, que tinha sido minha cliente, que ele ia no meu consultório, ele era garoto, ele era pequeno, e ele ia lá no consultório, a mãe dele ia se tratar comigo, eu dava balinha para ele, fazia carinho na cabeça dele, ele era gostava muito de mim, eu gostava muito dele. E agora era um rapaz de 26 anos, mais ou menos, fazendo já o segundo para o terceiro ano de cirurgia geral lá no Hospital do Câncer, dirigido por esse outro colega, que é o cirurgião Dr. Jurandir Dias. Bom, aí o Jurandir tinha comentado que ele era um excelente cirurgião, que ele operava muito bem e tal. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, me lembrei dele. E encontrei ele, consegui ligar para ele, e ele veio. Veio com a equipe dele e tal, trouxe o anestesista, trouxe a moça da instrumentação, etc. Bom, e fizemos o exame, pedimos o exame. Naquele tempo não havia tomografia computadorizada, o ultrassom estava começando, a gente fazia era raio-x simples do abdômen de pé e, às vezes, clister opaco, que era um negócio complicadíssimo. Bom, aí a gente teve um hemograma que era
característico realmente de uma infecção aguda, infecção bacteriana, né? Desvio para a esquerda, como a gente costuma dizer. E aí, o colega confirmou, palpou também a barriga, achou o mesmo sinal que eu tinha achado lá, enfim. Bom, mas aí, enquanto a gente esperava chegar o auxiliar, que ia auxiliar o cirurgião, que estava num outro trabalho, num outro local, ia demorar a chegar, nós ficamos batendo papo no hospital. E aí, como eu tinha uma certa intimidade com ele, porque eu vi ele criança, pequeno, eu falei assim, rapaz, eu estou com uma intuição tão forte de que isso não é um apendicite, de que isso é uma virose. Rapaz, coisa esquisita isso. Aí falei para ele isso, mas falei assim, batendo papo, sabe como é? Aquela coisa assim, informal. Assim. Ele regalou um olhão para mim assim. Pio, você tá maluco? Essa menina vai morrer. Eu falei assim, rapaz, eu não estou dizendo para não operar a menina. Eu estou dizendo que eu estou com a intuição que isso é uma virose, mas isso é uma maluquice da minha cabeça. Não vai atrás disso, não. Vamos operar a menina, né? Aí chegou o outro médico, também examinou, também concluiu pela mesma solução do problema. A menina foi colocada no centro cirúrgico, foi aberto o abdômen e o apêndice estava róseo, intacto, maravilhoso, não tinha nenhum sinal de infecção. E aí faz esse inventário da cavidade pélvica. Pode ter um cisto roto, pode ter... Vamos examinar mais, vamos tentar, vamos ver se tem alguma outra... Nada. Tinha um pouco de edema na parede dos epíplons, naquela estrutura que cerca os intestinos e tal, que protege, né, do sistema imunológico, do sistema de defesa, mas nada assim grande chamativo. Bom, tirou-se o apêndice, fechou-se a cavidade e a menina foi para o quarto. Quando ele abriu o apêndice, quando ele abriu a cavidade, que ele tirou o apêndice, aquele olhão que ele abriu para mim quando eu disse que era uma virose, ele abriu o olhão de novo. Fez, o apêndice não tem nada. Eu falei assim, eu não sei. Eu tenho nada a ver com isso. Eu só falei esse negócio porque eu tenho uma certa intimidade com você. Bom, no final da história, meus amigos, era realmente uma virose. E aí a gente foi descobrir, depois daquele tempo não tinha internet, não tinha ainda... Eu estou falando isso de quase 50 anos atrás, tá? Foi quando eu me formei, eu estou formado há praticamente 50 anos. Então, eu fui lá para o Fundão, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a biblioteca, que era onde a gente... E você ia levantar livros de clínica médica. E aí, depois de 6 ou 7 livros volumosos sobre essa doença abdominal aguda, com necessidade de cirurgia, eu descobri um livro, né, que tinha lá uma notinha de rodapé, dizendo que alguns casos de mononucleose infecciosa, que era o caso da menina, pode simular abdômen agudo e pode induzir o médico a levar o paciente para a mesa cirúrgica. Isso foi uma coisa, um impacto muito grande na minha vida, isso. Porque aí me lembrei do velhinho lá, do senhor, né, que conversava comigo quando eu era criança, e que dizia, que falava da intuição. E aí, depois, lendo Jung, né, lendo Jung, eu vou encontrar lá no Jung os 4 elementos que ele fala que são da maior importância para a análise da vida, para a análise das coisas que ele vai falar, que é o raciocínio, a emoção, a sensibilidade e a intuição.
E a gente fica se perguntando se a gente utiliza disso quando a gente está no nosso trabalho do cotidiano. Não precisa ser só. Nós estamos falando aqui da área da saúde, da medicina, mas não precisa ser nessa área. Se no geral nós nos servimos disso. Emílio Miranda, na sua obra, chama muito a atenção para esse aspecto. E vai, durante muito tempo, nos definir de que temos necessidade de investigar as coisas através dos métodos objetivos, mas que não podemos deixar de utilizar a mediunidade como um recurso que no futuro deveria ser utilizado para se chegar à conclusão de uma série de situações emblemáticas que não sabemos definir bem, como, por exemplo, no campo da história, né? Saber o que aconteceu de fato, o que foi de fato a situação que se desenvolveu naquele momento histórico. Mas, na medicina, isso também tem uma importância muito grande, não é? Nós vamos, então, encontrar, né, que nós vamos encontrar, por exemplo, um médico que eu gosto muito de ler as coisas dele, que eu não sei se vocês conhecem. Não sei se Fabiano deve ter. Nádia deve conhecer, porque Nádia é nossa presidente, ela deve. Roberto Silveira. Sim, claro. Nosso querido psiquiatra. Isso. Aqui do Centro Regeneração, onde funciona o ICEB. Isso, pois é. O Roberto Silveira, ele é filho de um grande amigo meu que já desencarnou, Ailton Silveira. Ah, é? Conheceu o Ailton? Não. Silveira? Não? Nossa, pessoa... Roberto Silveira, eu tenho acompanhado muito a obra dele. Roberto Silveira, ele publicou, porque ele tinha na Rádio Rio de Janeiro um programa chamado Agenda de um Psiquiatra Espírita, que vocês devem conhecer esse programa. Não, desculpe, eu estou confundindo com um neurologista, que é até do Copadó, que eu acho que também é Roberto Silveira, mas não é psiquiatra, não. Eu conheço um psiquiatra, sim, bem mais velho. Esse outro é mais jovem. Você falou que o pai dele, eu fiquei preocupado. Não, confundo. Também é Silveira, só que é neurologista. Neurologista. Tá, porque esse nome, Roberto Silveira, é um nome meio, né? Tem até um Roberto Silveira, que foi governador do estado, aí, Roberto Silveira. Tem até ruas aí em Niterói, né, em Petrópolis, com o nome do Roberto Silveira. Mas é Roberto Silveira também. Então, ele escreveu, ele publicou essas crônicas que ele fazia na Rádio Rio de Janeiro, ele publicou. Então, no volume 2 dessa série do Roberto Silveira, ele conta um caso de um menino, que é um menino que ele chama de o menino do orfanato. E aí ele vai descobrir nesse menino do orfanato, nas reuniões que ele fazia, um espírito que surgiu nessa reunião dele lá, e que ele vai investigar usando a mediunidade, não é? Usando esse recurso como psiquiatra. Ele vai, então, investigar e submete o espírito a uma regressão de memória. Porque, para procurar saber por que ele estava tão revoltado com a mãe dele. E ele pergunta, mas você o que houve com a sua mãe? Aí ele começou a desancar a mãe, falar um monte de coisas negativas da mãe, que ele tinha se perdido dela, mas se ele encontrasse ela, que ele ia fazer, ia acontecer. E ele falou assim, e seu pai? Ele falou assim, meu pai nem sei, meu pai, deixa para lá, não quero saber. Daí o Roberto vai fazer um arrazoado, mostrando como a relação durante a gravidez da mãe com o filho é uma coisa muito séria, e tentando mostrar que
a rejeição da mãe pelo neném que acabou de nascer, que é muito comum de se encontrar e se fala muito de os problemas psiquiátricos pós-parto, né? A mulher não quer amamentar, tem rejeição pelo bebê. E essa mulher, esse menino, foi rejeitado pela mãe, e a mãe colocou ele no orfanato, ele se perdeu dela, a mãe morreu, e ele nunca mais soube da mãe. Mas ele ficou com ódio da mãe. Do pai, ele não... Então, assim, meu pai foi um reprodutor desse qualquer. Eu não sei quem foi meu pai. Não quero nem saber. Mas minha mãe, eu quero saber. Aí o Roberto pergunta para ele, se você quer... Vamos tentar saber por que você tem essa dificuldade com a sua relação com a sua mãe, a sua doença, a doença que você está sentindo, de onde que vem, e aí faz a regressão de memória e vai ver que ele aí vive um processo emocional muito intenso, no qual ele está relacionado com uma moça que ele dizia que era uma deusa, a mulher mais linda do mundo, pela qual ele se apaixona, e essa mulher o trai e ele a mata. E ela vai, depois, numa outra experiência encarnatória, ser a mãe. E vai ter a rejeição por ele, devido a ele ter cometido essa atitude com ela, de a ter matado, e que é causado pela traição que ela fez a ele. Então, as doenças têm causas bacterianas, têm causas viróticas ou virais. As doenças podem ser de origem por intoxicação por metais pesados, por processos de intolerância alérgica, processos de agressão física, acidentes, etc. Porém, todas essas coisas têm sido estudadas e tem as vacinas. A gente estava falando aqui no começo da questão da idade provecta, a qual eu já pertenço, e chegamos a essa situação, hoje até podemos dizer, melhor do que no passado, porque eu, por exemplo, era um menino adolescente muito doente, muito cheio de achaques, muito remo, tinha dificuldades terríveis, vivia tomando injeções na veia para melhorar a respiração, tinha asma, e, enfim, e tudo isso foi sendo o progresso, não é? A evolução da medicina, as vacinas, todos esses processos antibióticos foram minimizando e a gente pôde chegar nessa idade numa condição muito mais saudável do que tínhamos no passado. Isso é muito comum da gente encontrar hoje. Eu já falei, já contei, inclusive, hoje, que estava conversando com o Carlão aqui, e minha mãe desencarnou tem 2 anos, né? Está indo para o 3º ano, em plena saúde, com 101 anos. Ela participou de uma festa numa terça-feira, e na quarta-feira, de madrugada, saiu do corpo. E foi embora. Assim, tranquilamente. Quer dizer, não foi no CTI, não tomou injeção, não aconteceu nada com ela. Então, nós vamos observar que nunca teve tanto tratamento, nunca teve tanto recurso médico para cuidar das pessoas. Mas nunca teve tanta doença, minha gente. Tanta gente doente, tanta gente com problema, tanta gente sofrendo no mundo de coisas mais absconsas. Essa semana mesmo recebi uma cliente no meu consultório que me pediram para atender, que não é nem da minha área, mas como eu estou fazendo medicina da pessoa agora,
Eu sou um médico agora, a minha especialidade agora é medicina da pessoa. Eu era alergista, eu era pneumologista, virei alergista, depois agora virei médico da pessoa. Médico, medicina da pessoa. Quem é a pessoa? A pessoa é aquele ser que tem certidão de nascimento e depois atestado de óbito. Eu não interfiro nem antes do nascimento, nem depois. Não, mas tem que levar em consideração o antes da certidão de nascimento e o depois da certidão de óbito. Concordam comigo? Que isso é importantíssimo, né? E aí a moça foi lá. Qual é a doença dela? Sabe qual é a doença dela? Ela tem psoríase. Não sei se vocês sabem o que é psoríase. Você deve saber, Fabiano, você é médico. Mas já ouviram falar, pelo menos, psoríase. Psoríase é uma doença que é uma dramática, considerada incurável. Uma moça de 37 anos, linda, bonita moça, uma beleza de moça. E eu conversei com ela e falei da vida espiritual, falei da questão do espírito para ela. Falei assim, minha filha, você acredita em alguma coisa? Então, aí falei assim, se você não fosse quem você é, quem você gostaria de ser? Bruce Lipton. Bruce Lipton. O Bruce Lipton dizia que ele queria ser qualquer pessoa, menos ele mesmo, menos a pessoa que ele era. Ele dizia antes, né? Depois que ele descobre, que ele vai lá para o Caribe e tem a epifania, que ele descobre que a beleza do universo, o equilíbrio das coisas, aí ele acorda para uma outra ideia, e aí ele começou a gostar da pessoa que ele era e começou a dizer assim, a pessoa que eu gostaria de ser sou eu mesmo. Então, eu perguntei para essa moça isso, ela disse assim, doutor, eu não gostaria de ser o que eu sou. Eu falei assim, pois é, você vai ter que fazer um trabalho com você, para você. Aí eu perguntei uma coisa para ela, as mulheres que estão aqui vão entender isso, que eu vou falar bem. Eu perguntei assim, eu vou fazer um diagnóstico de você. Quantas vezes você passa o pano úmido na sua casa por dia? Doutor, várias vezes. A primeira coisa que você vai fazer, você vai parar de passar pano úmido na casa. Pô, deixa a casa suja. Deixa a casa suja. Mas, doutor, pois é, mas você tem que mudar, minha filha, porque essa doença ela não veio para você sofrer, ela veio para ensinar você a mudar. Só que você não está entendendo. Porque você foi para a sua médica dermatologista, e o que ela fez? Ela mandou você tomar um remédio chamado metotrexate. Vocês sabem o que é isso? Metotrexate? Metotrexate é um remédio imunossupressor seríssimo, mata as células. É para matar as células. Aconteceu. E aí você piorou, não foi, minha filha? Por isso que você veio aqui, você piorou. E o que é que a médica fez? A doutora médica aumentou a dose. Quer dizer, e você melhorou? Melhorei um pouquinho, mas não passou, continua, né? Pois é. O metotrexate, minha filha, não vai curar você, não vai ajudar você. Nenhuma pílula vai curar a pessoa alguma, porque nem Jesus curou ninguém. Aí, quando eu falei isso, você acha que Jesus não... Não, Jesus não curou ninguém. Quem falou isso, que Jesus não curou ninguém? Vocês sabem quem falou isso? Quem falou isso? Que Jesus não curou ninguém. Estou perguntando para vocês. O próprio, ele disse, tua fé te curou. Pronto. Aí. O que ele quis dizer com isso? Quem é que cura? Quem cura? A própria pessoa.
O organismo se cura, né? O organismo a pessoa se cura. Quem tem que se curar é o médico ajuda. O médico dá a pílula. A pílula dá um tempo para a pessoa se equilibrar. A Joana de Ângeles vai dizer que a Joana de Ângeles vai dizer que não existe cura. Isso que a gente chama de cura não é cura, é recuperação. Não é cura. Porque a cura é a cura da alma, meus amigos. A cura verdadeira é a cura da alma, não é? E um sujeito chamado Michael Berger, acho que é assim que se pronuncia, se é Michael Berger, ele é professor adjunto de bioquímica da Universidade da Pensilvânia. Ele escreveu um livro chamado A Caixa Preta de Darwin. Já viram? Se conhecem esse livro? O professor Michael Berger, ele escreveu esse livro e tem lá uma pergunta, diz assim, será que Lamarck estava com a razão? Porque o Darwin diz que o problema da evolução, o problema evolutivo ocorre através da competição. O mais forte supera o mais frágil e sobrevive. E aí vai havendo um processo evolutivo. Mas Lamarck falava de cooperação. E o professor Berger, ele vai falar que ele escreveu esse livro, A Caixa Preta de Darwin, no qual ele vai mostrar que todo o processo no corpo humano é um processo de cooperação entre as células. O Bruce Lipton afirma que nós temos 50 trilhões de células no nosso corpo. 50 trilhões de células. É uma comunidade de 50 trilhões, muito mais do que a humanidade do globo terrestre. E que são unidades inteligentes, vivas, ativas, que têm um certo grau de consciência, que são capazes de viver em absoluta harmonia e cooperação umas com as outras, coisa que o ser humano às vezes não consegue. Então, o Bruce Lipton vai corroborando o que disse Allan Kardec no capítulo 2, no item 5 do Evangelho, do ponto de vista, vai dizer que o que vai ajudar a pessoa a se recuperar da doença é a lente, a sua maneira de ver a vida e o mundo, e ver a si próprio e ver a própria doença. E a pessoa entender que se ela olhar para dentro dela e perguntar para ela se eu não fosse quem sou, quem eu gostaria de ser, ele poder responder para ele mesmo, eu gostaria de ser eu mesmo. Né? Se você não fosse quem você é, quem você gostaria de ser? Eu gostaria de ser eu próprio. Quando você chega nesse ponto de você achar que você gostaria de ser você mesmo, e isso quem vai te dar essa experiência que vai mostrar para você que tudo está tudo certo. Mesmo quando você tem uma doença, você tem que entender por que aquela doença quer de você, e você vai ter 1000 exemplos. Você tem o Divaldo Franco, eu já contei aqui a história dele, do infarto dele, como é que ele resolveu. E tem as histórias do Chico Xavier também. Eu não vou repetir isso aqui, que eu já falei isso aqui exaustivamente, mas eu prometo que na próxima vez que eu vier aqui, eu vou voltar a falar disso, porque eu vou fazer um resumão de tudo. E aí eu vou voltar a falar isso, vou apresentar de novo essa questão. Você se cura quando você pergunta para a doença o que ela quer de você. E ela vai dizer que ela quer que você se transforme. Ela quer que você se modifique, porque a doença te ama e quer ver você feliz. E você só vai poder ser feliz se você se entender, se compreender a si próprio e promover um encontro do seu ego com o seu self.
que nada mais é do que você encontrar Deus. Só isso. Chega por hoje. Obrigada, Jorge. Essa frase final foi muito, muito boa. Nós temos aqui as perguntas do Fabiano. Ele disse, na verdade, são questões paralelas que ele quis desdobrar e nós não interrompemos você, até porque nós temos combinado de outra forma. Sobre o caso relatado no livro, cabe escolher quem receberia a caridade? Acho que eu vou ler todas e você faz um resumo. Então, cabe escolher quem receberia a caridade? Pode um médico escolher quem pode ou não tratar? Cumpriu o mentor dever de fazer a incondicional? Eu não entendi isso, é incondicional. O que quer dizer? Caridade. Eu também não, mas eu pensei que era médico. Tá. Pois é. Desculpe, só me permite só uma rápida... Vamos lá. Allan Kardec nos ensina a escalpelar com a lógica, com a razão, com o bom senso e com a moral e os conhecimentos científicos atualizados, né? Qualquer mensagem independente do nome que a assine. Então, a gente aprende em O Evangelho segundo o Espiritismo, em várias partes, mas no capítulo Caridade com os Criminosos, que não nos cabe julgar a quem vamos auxiliar. Né? Então, um mentor, diante de um sofrimento, mesmo que a pessoa precise desse sofrimento, ao meu ver, ele quebra o dever de praticar a caridade sempre, quando podendo socorrer uma pessoa, deixa de se socorrer, porque, como a gente aprende com os livros de Allan Kardec, com a moral espírita, é Deus quem vai saber o momento de arrependimento daquela pessoa, e não quem está praticando a caridade. Os espíritos são homens e mulheres que viveram na Terra. Então, quando chegou diante do Senhor um malfeitor, mas que estava lá com tuberculose, eu sei que o Senhor tratou. Então, os espíritos são homens e mulheres que viveram na Terra. Ao meu ver, não cabe a um espírito dizer não vou amenizar esse sofrimento, porque ele precisa sofrer. Mas não... Só para... Isso bate com a questão da bioética mesmo. Tem uma outra questão ética, que é de um caso, não sei se é no mesmo livro, onde o espírito ainda não tinha desencarnado, eles decidem que iriam desencarnar e eles forçam a ruptura de um laço que ligava na Terra. E o espírito relata que o laço estava um pouco difícil de romper, ele teve que usar mais energia. Ora, isso tem um nome técnico, eutanásia, porque quem decide a hora da morte de uma pessoa é Deus. Nós podemos tentar prorrogar, nunca reduzir o tempo. Mas é um espírito, é um mentor. Os espíritos são homens e mulheres que viveram na Terra. E o dono da vida é Deus. Para mim, isso é um caso de eutanásia, né? Então, isso é uma questão ética polêmica aqui para a nossa reflexão. Certo, mas veja bem, do senhor. Na realidade, o espírito não se negou a assistir. A pessoa estava sendo assistida. O que estava se tentando fazer era evitar que o caminho que ele iria percorrer, porque os espíritos têm a questão de que, dependendo do ponto de vista, do cume, onde a pessoa está localizada, ela consegue ver o passado e ver o futuro, né? E saber mais ou menos o que vai acontecer, quer dizer, quais são as possibilidades. Nós estamos vivendo a era da incerteza agora, não há certeza de nada, mas a gente tem probabilidades. As probabilidades são X, Y, Z, a gente sabe quais são. E o espírito sabia que a probabilidade daquele espírito de perder a encarnação dele era muito grande se ele fosse aliviado rapidamente. Quer dizer, em nenhum momento ele disse assim, não vamos aliviar. Não é isso, vamos aliviar.
mas vamos aliviar devagar. Não vamos... É mais ou menos como eu assisti uma vez, isso assisti na prática, um trabalho de desobsessão com a retirada do espírito obsessor de forma, vamos dizer assim, abrupta do obsidiado, e que o obsidiado quase desencarnou. Porque durante o processo obsessivo há uma simbiose e há uma troca de energia entre os dois elementos que estão ali imbricados naquela situação. Então, essa retirada do obsessor não pode ser abrupta, ela tem que ser com convencimento, com doutrinação, com cada um sendo orientado de maneira... Então, tudo tem que ser... As coisas não podem ser abruptas, tudo tem que ter um tempo para tudo. Então, a ideia dali, desse caso, era de ir devagar, de forma lenta, se fazendo com que a saúde fosse sendo conquistada, à medida que houvesse a transformação da pessoa. Até porque, se ele não tivesse cometido o suicídio, tivesse continuado encarnado, aquela doença iria voltar, porque a doença não vai embora. Eu me lembro de um caso que está relatado num livro, que é essa história de Francisco de Assis, e que o pai Francisco frequentava um leprosário e lá esteve para atender os leprosos. E tinha lá um leproso que era muito rebelde. E ele dizia assim: vocês são todos mentirosos, vocês vivem à custa do dinheiro das pessoas, vocês são os parasitas, vocês não trabalham, não fazem nada de... Tudo isso que vocês falam é mentira. E o pai Francisco, na sua humildade, no seu conhecimento, na sua caridade, ele vai cuidando daquele espírito, e um dia determinado ele vai lá, impõe as mãos, dá um passe magnético no pobre desse irmão, esse irmão se cura, fica curado. E aí se espanta e diz assim: mas a minha lepra sumiu. Eu fiquei bom, você assim, meu irmão, Deus teve compaixão, Jesus teve compaixão de você. E ele se torna um franciscano, vai conviver na comunidade franciscana um tempo. Mas chega um momento em que ele diz assim: olha, pai Francisco, eu vou embora. Você vai para onde, meu filho? Eu vou voltar lá para o leprosário. Aí ele falou assim: mas por que você vai voltar para o leprosário? Você fica com a gente aqui. Não, eu tenho que voltar para lá, porque eu aqui nas meditações que eu tenho feito, as minhas orações, eu descobri que eu ainda sou leproso. A gente não pode falar mais leproso, né? Agora tem que falar anceniano. Eu tenho um horror desses eufemismos. Eu acho que porque o eufemismo não diminui a doença, o cara continua doente do mesmo jeito, leproso do mesmo jeito. Então, eu uso o termo antigo que eu já estou habituado, e isso não diminui em nada, nem me afasta dessa pessoa. E o Divaldo Franco tem uma história que o Gerson Gonçalves apareceu para ele e mandou ele, toda a cidade que ele fosse fazer palestra, que ele fosse visitar a casa dos leprosos, onde tivesse leprosos. E ele disse assim: eu tenho pavor dessa doença, não vou, não. Eu tenho pavor disso, eu não vou. Ele falou assim: olha, você vai lá ou você vai para lá. Se você não for lá, você vai para lá. Quer dizer, se você não cuidar dos leprosos, você vai ter lepra. E aí ele começou a visitar. Até o Divaldo contou isso já em várias palestras, coisa pública. Então, essa ideia de que a pessoa conserva dentro dela a doença está dentro da pessoa. Ela pode até se curar mais rápido. Ela queria curar mais rápido. Cura mais rápido. Quer dizer, recupera, mas a cura não houve a cura. A cura só vai ocorrer quando o indivíduo se emancipar das dificuldades, das sombras que exornam o seu caráter. E nós que nos encontramos aqui somos todos espíritos devedores e temos o caráter exornado por muitas sombras e muitas dificuldades, todos nós.
não há ninguém que possa rir do outro. É que um leproso não pode rir do outro leproso. Todos estão com a lepra. Uns aparente, o outro está meio escondido ainda. E o Emmanuel diz o seguinte, que quem está muito bem, está saudável e tal, não pode rir do outro, não pode debochar do outro, porque não sabe se ele está em moratória, esperando só ter força para poder aguentar passar por aquela mesma dificuldade lá na frente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E a gente, quando fala do julgamento, a gente acaba julgando, já está julgando um pouco também. A gente já começa a avaliar o comportamento daquela outra criatura. E como a gente sabe muito pouco, né? O nosso conhecimento é muito parco, muito pequeno, muito é ínfimo, a gente não dá para a gente avaliar muito bem isso. Mas a gente sabe que a ética é fundamental para que o indivíduo, de fato, se cure. Porque as leis divinas que estão esculpidas dentro de nós, na nossa consciência, conforme está na pergunta do Livro dos Espíritos, elas estão o tempo inteiro trabalhando em nós. Se nós não atendermos a essa proposição, nós vamos ter dificuldades. O Emmanuel, no Pão Nosso, tem uma passagem, né, em que ele diz que a lição 51, que eu sempre gosto de me referir a ela, no final da lição, ele diz que manda a gente pregar o reino dos céus para os nossos órgãos, para nossas células, que são inteligentes e educáveis. E porque sem isso, os cuidados da medicina comum são destinados simplesmente à lata do lixo. Não vai servir para nada. Você vai usar remédio. E por isso tem as doenças crônicas. Eu vejo uma porção de gente tomando remédio para hipertensão, como se a hipertensão fosse uma doença. A hipertensão não é uma doença. A hipertensão é uma consequência de alguma coisa que está errada, né? E aí ninguém sabe qual é a causa da hipertensão, chama de hipertensão essencial. Não é esse o nome, Fabiano, que se dá? Hipertensão essencial. O que é hipertensão essencial? Uma que eu não sei o que é, qual é a causa dela. E aí faz o quê? Dá antihipertensivo, né? Que é para tentar o quê? Barrar aquele negócio. Há um estudo que foi feito lá na USP, que eu participei, de pessoas que tinham alteração da glicose e da pressão arterial. Então, você dava a dose da medicação, a pressão baixava demais, ou a glicose baixava demais. Aí você reduzia a dose um pouquinho, aí o que acontecia? Disparava, ficava alto de novo. Então, a sintonia fina desse negócio não acertava, era difícil. E aí, conclusão. Qual foi a conclusão que você chegou? Influência espiritual. Quando você está em dificuldade de acertar a dose do remédio, você diminui o remédio, a coisa dispara. Você aumenta o remédio um pouquinho, baixa demais. A pessoa está sob influência de alguma energia externa que não deixa que você consiga fazer esse ajuste fino, né, na medicação. Então, a influência a falta do conhecimento espiritual, uma tragédia. Uma tragédia. É uma lástima que a gente não tenha ainda o conhecimento espiritual para associar ao conhecimento médico e ao conhecimento científico que tanto temos buscado e amealhado, para que possamos, para reforçar a nossa ação em favor da saúde humana. Bom, então cabe escolher quem receberia a caridade?
Olha, objetivamente, assim, pode um médico escolher quem pode ou não tratar? O não, mentor tinha o dever de fazer a incondicional? não, olha só, o problema é o seguinte, a gente está na casa espírita, a gente costuma dizer assim, vamos fazer a caridade, vamos assistir, vamos atender os nossos assistidos. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Porque quem está recebendo a caridade é você. Quem está fazendo o trabalho de crescimento, quem está sendo ajudado, é você que está indo lá ajudar. Você tem que agradecer aquele assistido que foi lá, porque quando você recebe o cliente no seu consultório, na sua clínica, no seu local de trabalho, para cuidá-lo, não pense que você está ajudando a ele. Ele que está ajudando você. Ele está te dando a oportunidade de você desenvolver o seu raciocínio, a sua resiliência, sua capacidade de compaixão e o seu processo de evolução espiritual. Eu sempre falo para os meus clientes assim, obrigado por você ter vindo, porque se não fosse isso, também eu não estaria ali. Quer dizer, eu só estou ali porque tem pessoa para cuidar. Falo isso também na casa espírita, porque se eu não tivesse os assistentes para ir lá para ouvir a sua peroração, o seu estudo, você estaria falando para as paredes ou para os espíritos desencarnados que você não está vendo, você não tem mediunidade ostensiva, você não está vendo nada, você tem a noção que está falando pregando no deserto. Então, ninguém tem o direito dessa essa escolha. Quem escolhe não somos nós somos escolhidos. Quando eu fui me envolver na área de saúde, eu fui escolhido. E agora tem um fenômeno na minha vida muito interessante. Eu tenho um filho que é sociólogo. Então, de vez em quando ele aparece aqui, o Leopoldo, né? Leopoldo Guilherme, que é professor na Unirio, doutor em sociologia, e ele fez um concurso para professor adjunto lá, e ele foi estudar sociologia porque ele não quer saber nada desse negócio de medicina, de saúde, não quero saber nada disso, isso é muito chato ter que lidar. Onde é que ele caiu lá? Na saúde coletiva. Ele dá aula de medicina social, de saúde coletiva. A gente é escolhido, gente. A gente é escolhido. Ninguém escolhe nada. A gente acha. Isso é igual aquela história do casal, né? O marido e a mulher. O homem sempre diz a última palavra. Sim, senhora. E ele pensa que ele está mandando. A sociedade é chamada de patriarcal. Isso é outra mentira. Porque a sociedade judaica cristã, que vem lá do Oriente, que vem das leis mosaicas, lá do judaísmo, quem manda na família judaica é a Mama Ides. Gente, quem manda na família judaica é a Mama Ides. Não é o patriarca. O patriarca não manda nada. Ele faz aquele farol, não sei o quê. Tarará. Mas quem manda? Quando a mulher fala assim, não, cessa tudo. Eu convivi muito com o judeu. Cansei de ver isso. As mulheres é que mandam. E elas são sábias, são espertíssimas, fazem tudo certinho. E o bobão fica achando que está mandando, que está fazendo, que está fazendo nada, não manda nada, ele só paga. Isso eu estou fazendo na lei antiga, né? Só. Por isso que eu fui bem sucedido. Tive 3 casamentos e fiz 3 amizades duradouras. Aliás, encontrei César Reis no aniversário de casamento dele. Ele estava no mesmo hotel que eu no Rio. Estamos hospedados no mesmo local, tomamos café junto. É uma felicidade para mim. O professor Michael B., né?
Lamarck estava certo? Parece que sim, porque não há possibilidade de crescimento com competição. O crescimento só existe com cooperação. Aliás, o Paulo Henrique falou isso. O Paulo Henrique, da última vez, falou disso o tempo todo. Só cooperação é que resolve, gente. É a cooperação. Sem cooperação, não tem jeito, não há solução. E pensar que aquele que parece que ele está assistindo o outro, é ele que está sendo assistido. Isso é outra falácia, outra ilusão. Aliás, nós vivemos cheios de ilusões. Por isso que os budistas dizem que o grande problema do Ocidente é a Maia, né? É a Maia. O que é a Maia? É a ilusão. Nós vivemos na Maia. Isso. Quando a gente descobre isso, fica até engraçado, por isso que eu estou rindo. Fica engraçado, fica leve, fica. Por isso que Jesus disse que o jugo dele é leve, né? O jugo é suave, o peso é leve, que você não precisa ficar, não se preocupe, está tudo previsto. E aí você vai ver que o trabalho do Dr. Michael B., esse professor de bioquímica da Universidade da Pensilvânia, ele vai mostrar nesse livro A Caixa Preta de Darwin como que a cooperação dentro das células se dá, inclusive com as proteínas que vão se acoplando umas nas outras, como se fossem verdadeiras máquinas. E aí o cara começa a analisar aquilo, ele vai falar isso no livro dele, ele diz assim, eu não estou aqui para falar de Deus, nada disso, eu sou cientista, eu sou bioquímico, mas tem alguma força, alguma coisa, chama de Deus, chama do que você quiser, que regula isso, porque é uma coisa tão perfeita, que se ajusta tão direitinho, mesmo quando dá errado. Acaba dando certo. Os chamados erros inatos do metabolismo, que a gente estuda tanto, né, Fabiano? Erros inatos do metabolismo. Não existe. Pelo menos nós temos a quem culpar, né, Jorge B? Diz que o culpado é sempre o outro. É o metabolismo do nosso corpo. É o outro. A pessoa que engorda, por exemplo, eu começo a tratar uma pessoa que está magra, não dorme direito, está tendo rinite alérgica, tosse, espirra o olho, enfim, injeta, lacrimeja, está mal. Aí eu começo a tratar dela. Aí ela, daqui umas 2, 3 semanas, como é que você está, minha filha? Ah, doutor, melhorei tanto, estou tão bem. Mas, olha, esse remédio que o senhor está me dando está me engordando. Eu falei assim, quando a pessoa fica bem, que a pessoa fica respirando bem, fica se sentindo bem, faz 3 coisas. Faz 3 coisas. Canta, dança e namora. Pronto. E a quarta que a gente não conta, come. Simples assim. Jorge Pio, obrigada, meu querido amigo, meu irmão. O César Reis, quando eu fazia as palestras antigamente lá no SEB, no presencial, ele ria o tempo todo da minha palestra. Ele dizia assim, Pio, você é cômico, porque você fala as coisas sérias, mas fala com graça. Pois é, mas tem que ser assim, senão a gente não consegue, ninguém aguenta. Isso é um talento, o humor é tudo, né? O humor é sinal de saúde. A pessoa... Você tem que... Você sabe qual é a diferença entre o cômico e o humorista? Um cria e o outro conta. Isso o Jô Soares uma vez falou sobre isso. O humorista é aquele que faz rir das suas próprias mazelas, e o cômico faz rir da mazela do outro. Do galo, do outro, do não sei o que. Essa é a diferença. Então, o Jô Soares era um homem que fazia rir das coisas dele mesmo.
Ele batia na cara dele e falava assim, o gordo burro, o gordo burro. O pessoal achava isso era engraçadíssimo. Né? É isso. E para nós, nesse sentido de burro, ele não tinha nada, né? Uma cabeça fantástica. Maravilhosa, uma cultura. Jorge Pio, pela sua cultura também, pela sua cabeça, pela sua idade, que você aqui já nos expôs. Muito obrigada. O ICEB, mais uma vez, está agradecido pela sua presença, pelas suas reflexões entrelaçadas com humor. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigada. Abençoe a todos e nos faça felizes. Assim seja. Confiando em Jesus, que sempre que estivermos ligados ao teu coração, à tua mensagem e à prática do que nos ensina, por teu legado neotestamentário, em nossa prática diária, nós estaremos e seremos felizes, saudáveis, porque teu evangelho é alegria, é saúde, é amor. Nós te agradecemos, Jesus, por aqui estarmos na condição em que estamos, principalmente neste momento, agradecendo-te a bênção de termos o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e nesta manhã especial, nós termos o nosso querido irmão Jorge Pio, que mais uma vez nos trouxe o produto não só de suas investigações no plano cognitivo, mas a riqueza da sua experiência, da sua vivência diária como pessoa e como profissional. Abençoa Jesus, o nosso Jorge Pio, abençoa Jesus a todos os que estiveram conosco em ambos os planos de existência e guarda-nos, como sempre tens feito, em tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Lembrando, queridos irmãos, que nós temos o nosso encontro na próxima segunda-feira, às 20h30, 8h30 da noite, até às 10h. Kaique, né? Hein? Kaique que vai falar? Exatamente. Sobre o universo romano nos romances épicos de Emmanuel, moralidade, religiosidade, concepções de vida e morte, com o nosso Kaique Assunção. É um companheiro muito experiente, é um professor de história, pesquisador, e que muito pesquisou esse universo para fazer adaptação, principalmente das obras espíritas e particularmente das obras dos romances de Emmanuel. Então, vamos até lá, desejando que Jesus nos abençoe, ele certamente está nos abençoando e abençoará em nossos esforços no bem. Que essa paz e essa luz permaneçam conosco hoje e sempre, estendendo essas bênçãos por sobre todos os nossos familiares e por sobre toda a nossa família, que é a humanidade aqui na Terra, e também nos demais orbes. Que, portanto, possamos seguir na paz e na luz hoje e sempre.